Um soberano, por várias noites, estava tendo o mesmo sonho. E ele sonhava que os seus dentes caíam. Por isso se repetir por diversas noites, isso trouxe medo a ele. E ele chamou o seu conselheiro e pediu para que lhe trouxesse um adivinhador, para que pudesse revelar para ele o que significava aqueles sonhos. E assim o conselheiro fez e trouxe um adivinhador. Ele contando, os seus sonhos, o adivinhador disse para ele: soberano, isso significa que cada dente que cai, você perderá um ente querido. Mas o soberano ficou com muita raiva daquela revelação e mandou prender aquele adivinho na masmorra. Mas, nas noites seguintes, os sonhos se repetiam. E ele, mais uma vez preocupado, pediu ao seu conselheiro que conseguisse alguém que pudesse revelar aqueles sonhos. E o conselheiro conseguiu um profeta. E o profeta ali, estando com aquele soberano, disse para ele: mestre, seu sonho quer dizer que é porque você vai viver muito mais do que os seus entes queridos. E o soberano, muito satisfeito com aquela revelação, pediu para que o seu conselheiro presenteasse aquele profeta. Mas o conselheiro ficou indagando e assim falou com aquele profeta: mas profeta, você falou a mesma coisa que o outro. O outro disse que cada dente representava a perda de um ente querido. E você disse para ele que ele vai viver mais do que os seus entes queridos. Então, se você observar, ambos falaram a mesma coisa. E assim foi o que o profeta disse: o segredo, conselheiro, não está no que você diz. O segredo está como você diz. É uma história simples, mas é uma história verdadeira que todos os dias nos persegue. Então, o que nós falamos, muitas vezes, não é o que importa, mas é como nós falamos. Devemos esconder a verdade para não magoar? Não, muitas vezes a verdade precisa ser dita, mas precisa ser dita de forma amável, precisa ser dita com que nas suas palavras saia mel e não amargura, que a sua palavra saia doçura e não um doce amargo. Ali foi dito as mesmas coisas para o soberano, mas só que de formas diferentes. Quando o soberano ouviu que perderia os seus entes queridos, ele não gostou. Mas o outro mago, quando disse: você vai viver muito mais do que os seus entes queridos, ele não estava dizendo que seus entes queridos não iriam morrer, mas ele soube dizer de uma forma diferente. Então, muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Constantemente acontece isto. Precisamos falar com os nossos filhos, precisamos falar com o nosso cônjuge, precisamos falar com o nosso colaborador, mas precisamos falar de uma forma ao qual não traga ferimento, que não traga angústia, porque aquele que vai ouvir com mais sabedoria, vai ouvir de uma forma que não é que venha agradar o seu bel prazer, mas é porque a doçura que sai dos seus lábios atinge o coração daquela pessoa, mesmo com a verdade dura, mas atinge de uma forma melhor. Em Provérbio 10, 31 e 32 nos diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desraigada. A boca do justo produz sabedoria. Então aquele profeta, ele teve sabedoria ao falar. Então nós precisamos de sabedoria em todos os âmbitos da nossa vida. E no falar não é diferente.
Porque o falar, como eu falei na meditação de ontem, ele produz vida, mas ele produz morte também. Então você pode estar matando sonhos, você pode estar matando o desejo de alguém viver, o desejo de alguém lutar, o desejo de alguém persistir, às vezes com uma palavra que você profere. Porque a boca do justo produz sabedoria. Então que eu e você possamos ter sabedoria ao falar. Quando você se deparar com algo que seja conflitante, que você possa, em primeiro lugar, orar e pedir a Deus sabedoria. Porque até ao falar, nós precisamos medir o que iremos falar, para que não venhamos causar tristeza nem dor no coração de ninguém. E o 32 continua: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. Os lábios do justo sabem o que agrada. Então que eu e você sejamos justos, que possamos ter a consciência do que agrada. Mas para você agradar, não é você falar mentira, não. Não é para você falar meias verdades, inverdades, não. Aí eu vou agradar o meu amigo, eu tenho que bater nas costinhas dele e dizer você está certo. Eu vou abraçar os meus filhos e dizer você está certo na sua totalidade. Ao meu esposo, a sua esposa. Não, agradar não é você dizer ao outro que ele está sempre certo. Mas é como você vai falar aquela verdade. É como você vai medir cada palavra que vai sair na sua boca. Porque o justo, que tem sabedoria, ele sabe. Ele tem consciência do que o que você vai falar, se vai magoar ou não. Então muitas vezes estamos com a razão, mas a perdemos justamente pela forma que nós falamos. A perdemos pela forma que vamos nos dirigir à pessoa. Quantas vezes também somos magoados, somos feridos, porque as pessoas não têm a sensibilidade e não são justos para entender que o que você está falando está magoando. Cada um tem uma ferida dentro de si que muitas vezes ainda não está cicatrizada, e você precisa entender que a sua verdade precisa ser moderada. A sua verdade ao falar precisa ser dosada. Essa história de eu prefiro falar a verdade do meu jeito, não é do seu jeito não. Porque o justo sabe o que agrada. Então que eu e você sejamos justos, que possamos medir sim e termos sabedoria ao falar. Muitas vezes você pode pensar, mas eu estou certa, então eu tenho que falar. Mas você vai ter que dosar o que você fala. Você precisa entender que a palavra que sai da sua boca, ela precisa transmitir vida e não morte. O que nós falamos não é para agradar, não é para satisfazer o ego, não. Mas o que nós falamos precisa ter doçura, porque até mesmo a verdade dura. Quando ela sai da nossa boca com doçura, ela atinge o coração das pessoas com doçura também. A palavra branda, ela desvia o furor. Quantas vezes você vê uma situação conflitante e o seu eu nervoso começa a querer falar. Neste momento você se cala. Porque até na razão você precisa se calar. E no momento certo, Deus vai te dar sabedoria para falar. Porque se você falar com a ira, da sua boca só vai sair palavras de maldição, palavras que venham produzir morte. Então que sejamos sábios, que sejamos pessoas que falam, mas
mas fala com doçura, fala com amor, porque é assim que Jesus ele falava. Jesus, ele diante da prostituta, diante do ladrão, ele não levava palavras de morte, mas ele tinha doçura ao falar. Então, que possamos ter essa doçura de Jesus. Até na hora que precisamos ser firmes, que precisamos chamar atenção, mas que tenhamos doçura no nosso falar. Que tenhamos sabedoria, que tenhamos justiça, pois o justo ele sabe. O que sai da sua boca precisa produzir vida. Em Provérbios 15:4 nos diz: a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Quem você tem sido? Quem você quer ao seu redor? Pessoas que sejam feito uma árvore com vida, ou pessoas perversas que quebrantam o espírito? Quem você tem sido? Quem eu tenho sido? Eu tenho levado às pessoas palavras de vida, ou eu tenho, com a minha perversidade, com o meu modo de falar, atingido o coração das pessoas com perversidade, ao ponto de quebrar o espírito, ao ponto de levar a amargura? Quem eu tenho sido? Faça essa pergunta. Quem tem nos rodeado e o que essas pessoas têm falado? Tem produzido vida ou morte em nós? Vamos nos perguntar, vamos nos questionar, porque isso é bíblico. Você precisa se policiar no que você fala, mas você precisa também se policiar no que você ouve. Para que não permitamos que o que as pessoas falem para nós traga morte para a nossa alma, traga morte para o nosso espírito, traga morte para a nossa vida. Precisamos estarmos atentos ao que falamos, para que também não venhamos produzir morte na vida do próximo. Então, que eu e você estejamos com os nossos olhos no Senhor, estejamos firmados no Senhor e que tenhamos sabedoria ao falarmos, e que o nosso falar produza vida, que o nosso falar transmita paz, que o nosso falar leve as pessoas à vontade de viver e não de morrer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos dê sabedoria. É o que eu desejo para a minha e para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.